você ser curado, você recebeu um milagre, mas não conheceu o dono do milagre, não tem intimidade, um relacionamento com aquele que te curou. É isso que aconteceu naquele momento. Mas diga comigo, por gentileza, para todos nós, repete comigo, por favor. Para todos nós, há uma esperança. Há uma esperança. Aquele homem, ele ficou triste no momento, porque ele foi questionado por algo que ele não sabia. Mas ele teve a oportunidade de encontrar com Jesus novamente. E quando ele encontra com Jesus, então ali ele conhece. Ele passa a crer. Ele passa a entregar sua vida para Deus, porque ele viu Jesus Cristo. E quando ele entrega a sua vida para Deus, ele volta alegre, correndo e dizendo: ei, agora eu sei quem me curou. O nome dele é Jesus. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite? É que ele vai te abençoar, sim. Ele pode te curar? Pode. Ele pode operar milagres? Pode. E ele faz por amor do seu nome. Mas o que ele mais quer de nós é um coração quebrantado e um espírito contrito para receber mais da sua presença. E para que nós recebamos mais da presença de Deus, nós temos que estar firmados na palavra da verdade. E ele está dizendo: aqueles que me ouvirem atentamente e guardar os meus mandamentos, verdadeiramente eu e o Pai faremos morada neles. E verdadeiramente eles serão bem-sucedidos e abençoados onde quer que eles estiverem. Esta é uma promessa de Deus. A Bíblia declara que Jesus também curou uma mulher que estava sofrendo no fluxo de sangue já há aproximadamente 12 anos, padecendo. Imagina uma mulher com um fluxo no sangue, considerada como uma mulher imunda, uma hemorragia. Aquela mulher, ela não podia tocar em ninguém, segundo a lei dos judeus. Porque aquela mulher era considerada como mulher imunda, ela tinha que estar fora do arraial. Mas aquela mulher estava dentro do arraial, porque ela ouviu falar de Jesus. E ela estava atrás de Jesus. E ela dizia: se eu apenas tocar na sua orla, eu serei curada. 12 anos. E a Bíblia declara que ela tinha gastado dinheiro com os médicos. E nenhum deles pôde curá-la. Somente Jesus, passando naquele lugar, aquela mulher não perdeu a oportunidade de passar pela multidão, de passar pelo obstáculo. Irmão, perceba bem uma coisa. Quando a mulher, eu não entendo muito bem disso, a minha esposa é que entende, mais do que eu, com certeza. Quando a mulher está no seu ciclo menstrual, ela está perdendo o sangue, que é um sangue, praticamente um sangue sujo, impuro. É um processo. Deus criou assim. Percebe-se que a mulher, nesse período, ela está frágil, em todos os aspectos. Ela está fraca, debilitada, porque ela está perdendo sangue. Agora imagina uma mulher que está tendo uma hemorragia, que está tendo um fluxo no sangue. É sangue 24 horas por 24 horas. Ela está debilitada. Ela está em fraquezas. E mesmo assim, ela não mediu esforços para chegar perto de Jesus. Ela declarava: se eu apenas tocar na sua... E perceba que ela teve que enfrentar a multidão, ela teve que enfrentar o obstáculo. E ela tocou na orla de Jesus. Quando ela toca na orla de Jesus, a Bíblia declara que o fluxo estancou. Ela foi curada na hora, quando ela tocou na orla de Jesus. Sabe o que me chama a atenção? Jesus, ele era mestre, porque de fato ele é o nosso Deus, nosso Senhor, mas segundo as leis mosaicas, um mestre tinha que ter aproximadamente 12 discípulos. E ele tinha que ter aqui uma faixa, que é um tzitzit, um talit. E nesse talit tinha as 603 leis de Moisés descritas nesse talit, nesse tzitzit, que é tipo uma faixa aqui que rodava sobre a cintura.
Esta mulher, quando toca na orla de Jesus, é como se ela estivesse tocando nas leis de Moisés. Mas as leis de Moisés estão escritas de que uma mulher com o seu ciclo menstrual, ela é considerada imunda. E piorou se ela está com fluxo no sangue. Mas ali Jesus veio com a graça de Deus para perdoar o pecador dos seus pecados. Jesus veio para cumprir toda a lei. Jesus veio para curar, para operar milagre, para abençoar. E quando aquela mulher toca nas leis de Moisés, Jesus cura ela, porque ele veio para manifestar o cumprimento da lei e da graça de Deus sobre a vida das pessoas. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, porque a lei foi cumprida por Cristo. Portanto, tudo aquilo que era contra nós, hoje se tornou ao nosso favor. Quem está em Cristo já não está mais debaixo de maldição. Aquela mulher foi curada. A Bíblia declara que Jesus escolhe os seus discípulos. E os seus discípulos agora começam a acompanhá-lo, começam a presenciar esses tais milagres. Esses discípulos andam num espaço de aproximadamente quase 3 anos. Eles conheceram o Mestre. Eles tiveram intimidade com o Mestre. Eles tiveram uma proximidade com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia vai declarar que houve um determinado momento, pela qual nós lemos aqui, em Marcos capítulo 4, versículo 35, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado do rio, do mar. O que ele declarou? Passamos para a outra margem. Esta foi a ordem de Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus estava dentro do barco. Quando Jesus está dentro do barco, significa que ele está no controle da situação. Jesus estava lá no porão, irmão Adilson, descansando, dormindo. Os discípulos, alguns deles, eram profissionais. Juarez? Isso, decorei, tá vendo? Eram profissionais em pesca, irmão Juarez. Os discípulos conheciam um pouco sobre o mar, porque eles eram pescadores. Alguns discípulos, talvez André, Pedro e João, eles conheciam porque eles trabalhavam nesta área. E quando eles se depararam com a tempestade, quando eles perceberam que as águas estavam entrando dentro do barco, eles ficaram desesperados. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus pode estar no barco. Jesus pode ter dado a ordem para chegar do outro lado. Mas, porém, Jesus não impediu com que a tempestade viesse ao encontro do barco. Sabe o que Deus me ensina através dessa passagem? É que independentemente de tudo, mesmo Jesus estando no controle, nós não estamos inibidos de passarmos por situações difíceis. O próprio Jesus declarou que no mundo nós teríamos aflições. Eu entendo que não é pelo fato de eu estar com Cristo e Cristo estar no controle que eu não vou enfrentar desafios na vida. É como eu ministrei na casa da irmã Viviane um tempo atrás, sobre o José, o sonhador. Que todo sonhador que almeja ver os seus sonhos realizados, eles passam por obstáculos. Se você quer vitória, você terá que ir à luta. Só não tem vitória que não quer lutar. Cada desafio é uma lição de vida para as nossas vidas. E a palavra de Deus declara que todas as coisas, coisas boas e coisas ruins, hão de cooperar para o nosso bem. Quantos pegam essa palavra? Diga amém. Amém. Não importa a situação, não importa a circunstância. O importante é que, se Jesus estiver no barco, a tempestade pode se levantar, mas o barco não vai naufragar. O barco não vai naufragar. Quando os discípulos se depararam com a tempestade, olha o que diz a Bíblia. Os discípulos ficaram desesperados e foram ao encontro do Mestre. Mestre,
Não te importa que nós pereçamos? Jesus se levanta. E Jesus declara: homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Sabe o que Deus me ensina com essa palavra? É que Ele não quer que nós percamos a nossa fé nos momentos de dificuldades. Deus não quer que nós percamos a nossa fé em meio às circunstâncias. Porque tudo que vem contra nós vem para abater a nossa fé, vem para abalar a nossa fé. E o que significa a fé? Em Hebreus, capítulo 11, relata sobre os heróis da fé. E lá está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a convicção daquilo que espera. A Bíblia declara que o justo viverá da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus está dizendo: eu quero que vocês creiam. Creiam no impossível. Creiam em meio às impossibilidades. Talvez o diabo está dizendo: nada de bom vai acontecer na sua vida. E você declara: vai acontecer no nome de Jesus. Talvez o mundo venha te apresentando um cenário de derrota, um cenário de situação negativa. E você está dizendo: independentemente do cenário, independentemente da situação que está à minha volta, eu sirvo um Deus todo-poderoso e eu creio que a minha história vai mudar. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, quando nós cremos em Deus, a Bíblia declara que o que é impossível se torna possível. Deus está dizendo: não temas, somente creia. O que é crer? É você crer em algo que não existe. É você crer em algo que você não está vendo. É você trazer a existência. Quando você crê, você traz a existência. Quando você diz: eu acredito que vai isso acontecer, você está trazendo a existência. E os discípulos aqui, Jesus queria que eles entendessem isso. Mesmo com a tempestade, mesmo com aquele temporal de vento, Jesus declarou: homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Quando Jesus declara: acalma-te, mar, aquieta-te, vento, a Bíblia declara que naquele exato momento houve uma bonança. Houve uma bonança. Independentemente da confusão, independentemente da ventania, porque a tempestade pode significar muitas coisas. A tempestade pode significar muitos levantes, muitos ventos. Agora imagina, olha só o que nos diz a palavra. Que um homem chamado Abrão, e vocês de certeza sabem dessa história, um homem chamado Abrão saiu da sua terra, da sua parentela, por causa de uma promessa. Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele ainda não sabia qual era a terra. Deus ainda iria mostrar. No meio do processo, Deus vai te dar resposta. No meio da ventania, perceba que Deus vai falar com você. No meio do deserto, Deus ainda fala. Quantos creem, diga amém. No meio da tempestade, o Senhor bradou dizendo: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E Ele está dizendo que a vossa confiança esteja depositada em mim, que a vossa fé esteja firmada em mim, que vocês não confiem em si mesmos, que vocês não depositem a vossa fé na matéria, nem no presidente, nem no homem, que vocês não confiem na vossa capacidade, mas que vocês confiem no meu poder, porque operando eu, quem poderá impedir?
E reiminai sobre a resto. Quem teria o poder para acalmar o vento e a tempestade, senão o próprio Deus? Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite? Busque a mim com todo o seu coração. E quando você se deparar com alguma tempestade, você vai levantar as suas mãos para o alto e vai declarar, em nome de Jesus, acalma-te vento, acalma-te mar.